Senhor presidente, senhores deputados, jovens, estudantes que participam da sessão, eu, na verdade, vou fazer uma exposição longa sobre a escarpa devoniana, mas preciso apresentar alguns slides e vou deixar esse pronunciamento que eu pretendia fazer hoje para a próxima terça-feira, porque na quarta-feira nós teremos uma audiência pública que eu convido todos os deputados, quarta-feira que vem, dia 5 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, no plenário da Assembleia, onde o Laboratório de Mecanização Agrícola e vários professores da universidade, especialistas na questão ambiental, no turismo, na questão agrícola, vão apresentar um plano de trabalho que eu contratei com a verba de gabinete, através do Laboratório de Mecanização Agrícola, um estudo simples, um preço, na verdade, simbólico pela dimensão, pela profundidade do trabalho apresentado. E esse trabalho chama-se Diretrizes para uma Política de Desenvolvimento Sustentado na Escarpa Devoniana do Paraná. Então, o professor Carlos Hugo, que é um dos coordenadores do Laboratório de Mecanização Agrícola, agrônomo, doutor, Universidade Americana, especialista em meio ambiente, e outros professores, como o doutor Gilson Burigo, que é doutor em geologia, um grande intelectual também de Ponta Grossa, e outros professores, o professor Jasmine, que é doutor em turismo, que trabalha em todo o mundo, uma das pessoas que tenta trazer para Ponta Grossa o Geoparque, para a escarpa devoniana. Então, são esses estudiosos e vários intelectuais que participaram desse projeto. A ideia é fazer um diálogo com todas as forças produtivas localizadas na escarpa devoniana, com ambientalistas, com os prefeitos dos 12 municípios que estão localizados dentro da área da escarpa devoniana dos Campos Gerais do Paraná, e estabelecer diretrizes, potencializando um plano diretor para toda a região da escarpa, onde deveria, no meu entendimento, deputado Plauto, uma parceria entre os 12 municípios. A Universidade Estadual de Ponta Grossa tem todas as condições de dar consultoria e dirigir esse trabalho em parceria com o Estado do Paraná. Queria convidar o deputado Plauto, também a minha assessoria está convidando a deputada Mabel Canto, que é a deputada estadual, o deputado Plauto que se elegeu em Ponta Grossa, que vão ter ação direta nessa questão. O deputado Plauto foi um dos autores do projeto que retirou esse projeto. E também convidei o Guto, que vai ser o chefe da Casa Civil do futuro governo, deputado Paulique, deputado estadual comigo de Ponta Grossa, e todos os demais deputados, deputado Romanelli, deputado Traiano, que assinou o projeto que retirou. Seria muito importante. O Carlos Hugo já apresentou esse projeto, eu não pude participar dessa apresentação, o Sindicato Rural de Castro, e foi muito bem acolhido. Por que surgiu esse estudo? Quando eu discuti com ambientalistas, eu tinha uma coisa muito clara. A retirada do projeto era muito importante para essa causa, de extraordinária importância, fundamental, e isso aconteceu. Agora, só isso não basta. Porque mesmo com a existência da área de proteção ambiental da escarpa devoniana, através de uma legislação aprovada já lá em 94, ela não funciona. E a degradação já foi quase que completa, mesmo existindo a área protegida da escarpa, deputado Lemos. Por quê? Apesar da área de proteção ambiental ser criada pelo governador Requião em 1994, o plano de manejo da escarpa só aconteceu em 2004. E o comitê gestor se reuniu apenas 3 vezes em todo esse período. Ou seja, a APA existe só no papel, ela não funciona como APA de fato, realmente. E eu acredito que, baseado nos princípios, inclusive, de cultura de paz, do diálogo entre as partes envolvidas, a mediação de conflito, eu acredito que Ponta Grossa tem o Centro de Justiça Comunitário mais avançado do Paraná, porque é o plano piloto da Justiça Restaurativa do Paraná, eu trabalho com cultura de paz, com paz. Eu acredito que com a mediação, inclusive, dos juízes do Sejusc, a doutora Larissa, a doutora Jurema, são doutoras apaixonadas, 3 doutoras, juízes, apaixonadas pela justiça restaurativa, e também outros servidores do Judiciário,
nós teremos um exemplo para o Brasil, se der certo, deputado Plauto. Para o Brasil, tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Porque a escarpa devoniana é a área da escarpa é uma coisa maravilhosa. Nós temos nessa linha que começa lá em Sengés e vai por 270 quilômetros no sentido norte e sul do Paraná, na região leste do estado, até o município da Lapa, passando por 12 municípios e separando aquilo que nós chamamos de segundo Planalto Paranaense do primeiro Planalto e dando formação aos Campos Gerais do Paraná, que é uma área vinculada à escarpa, que Dom Pedro II, quando passou por aqui no século XIX, se referia aos Campos Gerais dizendo que era um tapete verde de veludo sobre uma rocha, que é o substrato da escarpa. E, por essa característica de relevo, por ser um relevo suavemente ondulado, com gramínea, árvores baixas, rasteiras, porque o solo é muito superficial e arenoso, mas em alguns lugares onde o solo é mais profundo, se desenvolvem os capões de mato com araucária, pelas características topográficas e geológicas, os Campos Gerais, na região muito próxima à escarpa, que é esse degrau rochoso que separa o segundo planalto do primeiro, foram a base para todas as rodovias históricas, inclusive do ciclo do ouro em Minas Gerais, que saíam lá de Viamão, no Rio Grande do Sul, chegando até Sorocaba e passando pela escarpa devoniana pelos Campos Gerais. Por quê? Porque por ser uma gramínea, campo, horizonte vasto, era mais seguro para o tropeiro passar com as tropas de Moares por essa região. E também porque os rios, sendo rios em leitos de pedra, rios, a maior parte deles podendo ser atravessado a val, não precisava infraestrutura como ponte, ficava muito mais fácil a segurança, o caminho mais fácil, por isso topográfico, os rios atravessados a val, e o capão de mato servia de invernada para o gado, mesmo porque a primeira atividade econômica dos Campos Gerais, naturalmente, foi soltar o gado, o boi, no pasto, que era nativo, e engordar. Então, os donos das sesmarias capitalizadas. E quando os moares vinham de Viamão, antes de chegar em Sorocaba, faziam engorda, faziam invernagem, pagavam uma renda extra para os fazendeiros. E surgiu uma nova profissão de tropeiro, que marca profundamente e vincula a história dessa região dos Campos Gerais, que vai da Lapa, Rio Negro, mesmo que está fora da escarpa, já pelo caminho de Viamão, indo até Sengés. Então, essa é a primeira característica cultural muito forte. Na sequência, no final do século XIX e do século XX, no paralelo às estradas históricas, vem o trilho das estradas de ferro. A principal estrada de desenvolvimento econômico para o país, que é a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, passa justamente pelos Campos Gerais. Praticamente por todas as 12 cidades que estão dentro da escarpa devoniana, e Ponta Grossa passa a ser o principal entroncamento rodoferroviário do Paraná com a construção dessa estrada, São Paulo-Rio Grande, e com a estrada de ferro Curitiba-Ponta Grossa. E ela foi a segunda cidade do estado por muito tempo. Então, é um lugar único, onde se reúne, se articula a questão natural com a questão cultural, econômica e histórica. Os municípios que compõem a escarpa, Jaguaraíva, por exemplo, foi elevada à condição de freguesia no mesmo dia de Ponta Grossa, 15 de setembro de 1823. Então, nós temos na escarpa um conjunto de fatores naturais, pela beleza excepcional, as maravilhas que existem ali, com a questão da memória ferroviária, com a questão das estradas históricas, com a questão da história, do urbanismo específico de cada município que compõe a escarpa. Então, uma ligação muito importante, que se nós conseguirmos fazer um plano diretor articulando esses municípios com o Estado, será um exemplo para o Brasil de preservação ambiental na convivência com as atividades econômicas, como é o caso do agronegócio, plantio de pinos, da mineração de areia. E as belezas naturais são coisas excepcionais que, infelizmente, o Paraná não conhece. Aliás, esse projeto que nós combatemos teve também um condão positivo até, veja a contradição dialética da coisa. O dono da Rede Globo tem uma fazenda, uma granja, na estrada ali perto, quando entra para Palmeira, chamado Granja São Rafael,
Ele contratou o Jaime Lerner, 12 profissionais da mais alta qualidade técnica, para fazer o plano de manejo da sua fazenda. É uma coisa tão bonita, e ele agregou valor à carne que ele produz, em São Luís do Purunã, bem perto ali de São Luís do Palmeira, e ganha muito recurso com isso. Ele foi um dos defensores contra o projeto, e começou a mostrar na televisão as belezas da escarpa, e as pessoas que não conheciam, porque mesmo quem mora em Ponta Grossa muitas vezes não conhece, o Paraná conhecia muito menos, e começou a pressionar São Luís do Purunã e Balsa Nova nas pousadas turísticas que ali tem, foi uma coisa impressionante. Então, o nosso potencial é muito grande. Nós traremos para esse trabalho a questão do turismo, do desenvolvimento turístico, que não foi desenvolvido como pode desenvolver. Ponta Grossa, por exemplo, uma cachoeira chamada Buraco do Padre, vários cineastas internacionais fizeram filmes ali, inclusive Anthony Quinn esteve ali. Quando eu fui prefeito, o Paulo Betti realizou seu filme Cafundó em Ponta Grossa, 80% do cenário do Cafundó, que recebeu vários prêmios do Festival do Gramado, tem os Campos Gerais, a parte rural. Só a parte histórica de Ponta Grossa está muito poluída, então as cenas urbanas tem uma só em Ponta Grossa, as outras são em Paranaguá, Curitiba e Lapa. Nós temos centenas de grutas e cavernas espeleológicas. Na universidade tem um grupo chamado Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, e existem cavernas que não foram descobertas ainda. Esse grupo, quando sai a campo, às vezes, a última pesquisa, em 6 meses, descobriu várias cavernas, numa região de poucos quilômetros dentro da escarpa. Então, nós temos Furnas, Vila Velha, as dolinas são as Furnas secas, nós temos rios como o Rio São Jorge, que é uma coisa maravilhosa. Eu estive lá, deputado Plauto, agora almoçando lá no Caça e Pesca, e passei pela Estrada de São Jorge, quando fui prefeito, nós fizemos a restauração da Capela Santa Bárbara dos Jesuítas. Uma estrada muito bonita, um rio todo de pedra, com várias cachoeiras desaguando lá no Alagados, e eu vi que o problema qual é? O Pinus. Então, o principal problema hoje é o Pinus, porque o Pinus tira o cenário esplendoroso dos campos. Tanto assim, eu vou dar palestra em escolas de segundo grau, não sei se vocês estão aqui, são estudantes universitários, mas mesmo na universidade, eu dava uma palestra para uma turma de 60 alunos, 6 conheciam essa cachoeira. Eu perguntava o que significa Campos Gerais, a maioria não sabia o que era, porque se você perde a visão do campo, você não sabe mais que mora numa região chamada Campos Gerais. Você perde essa noção cultural, o próprio conceito de Campos Gerais é destruído, porque o Pinus tira o cenário do campo. Porque o campo, a natureza, é para árvore baixa. Em algumas regiões mais profundas, que o solo é mais profundo, nos vales e rios, em alguns lugares especiais, surge araucária e o capão de mato dos Campos Gerais, capão da onça, tem vários capões de mato assim. Mas ele não comporta uma vegetação tão alta. E principalmente nos lugares históricos, nos lugares de belezas naturais, o Pinus não pode ficar ali. Tem que ser tirado, porque ele se propaga como praga, pelo vento. Mas não significa que em alguns lugares o Pinus não possa ser plantado. Isso que o estudo vai dizer. Então, você vai fazer o manejo dentro da escarpa, o plano de manejo, com a parceria são 59 entidades representadas no Comitê Gestor, deputado Plauto, que essas pessoas se reúnam com técnicos e que todo mundo vai ganhar, eu tenho certeza absoluta. O agronegócio vai poder continuar existindo, com algumas regras. O Pinus também, que é da base à economia do papel, e a economia da madeira, nesse momento atual, que já foi a maior economia da madeira do Paraná, foi Ponta Grossa. E os pinheiros começaram a se destruir naquela época, no século passado, na primeira metade do século passado. Então, a nossa ideia é que todos vão ganhar, o Paraná vai ganhar, e o Brasil vai ganhar um exemplo de sustentabilidade, uma região maravilhosa. Todas as cidades, desde o Vale do Curisco, em Sengés, com as suas cachoeiras, Fio d'Água, o Vale do Codó, em Jaguaraíva, o Cânion do Guartelá, que é um dos maiores cânions do Brasil em extensão, que é outra coisa maravilhosa. Tem um parque estadual lá, o Jaime Lerner fez um mirante. É uma coisa de uma grandiosidade tal que pode ser comparado até com as cataratas de Iguaçu. Só de você olhar para aquele vale, quando o rio Iapó corta a escarpa devoniana, por questões geológicas, e forma um vale que é não só profundo, mas muito extenso e muito bonito. Tem formações de arenito como Vila Velha, no Guartelá, e que muita gente não conhece.
Deputado, Vossa Excelência tem para concluir. Vou pegar o horário do PT, se for possível. Então tem mais 10 minutos no horário do PT. E nós temos, paralelamente ao cânion do Guartelá, vários outros cânions na direção entre Castro e Piraí do Sul. O Guartelá e o Iapoque cruza, vem do primeiro Planalto, cruza a escarpa, vai desembocar no Tibagi, no segundo Planalto, perto de e cruza o Tibagi, que é o cânion mais bonito. Nós temos lá na Lapa, a Gruta do Monge, nós temos várias cachoeiras, o Lago Azul em Jaguaraíva, lagos em Caça. Eu podia ficar muito tempo discorrendo o que eu pretendo fazer na terça-feira. Eu vou apresentar alguns slides aqui para mostrar e também as diretrizes gerais desse trabalho. Uma das diretrizes importantes é a mitigação das questões ambientais. Então, aquele empresário ligado à economia do reflorestamento, ou agronegócio, ou à mineração, ele vai fazer a mitigação nos locais onde foram cometidos crimes ambientais graves. Então, os nossos técnicos oferecem uma alternativa de mitigação. Por exemplo, em Carambeí, há uma resistência, deputado Plauto, dos holandeses, porque lá tem um projeto de usina eólica. Não tem problema, é possível colocar na escarpa os moinhos de vento modernos. E, desde que seja mitigado. Então, o projeto é um projeto que busca o entendimento, os crimes serão mitigados, e estabelece diretrizes sustentáveis, colocando, além da questão ambiental, do agronegócio, da silvicultura, a economia do turismo, que gera mais de 10% dos empregos no mundo. Foz do Iguaçu, nós temos mais de 1 milhão de turistas por ano. Os Campos Gerais, com o apoio do governo do Estado, a universidade dirigindo esse plano diretor, e também com as forças produtivas e ambientalistas e a população dos Campos Gerais, pode dar exemplo para o Brasil, para o mundo, tenho certeza absoluta. Por isso, eu quero deixar esse estudo na mão do deputado Plauto, a deputada de Ponta Grossa também, a deputada Canto, Mabel Canto, e já conversei com o Guto Silva, pedi para ele vir à audiência, prometeu que vir, e os demais deputados para nos apoiarem nessa luta, já que a partir do ano que vem eu não estarei aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados.